Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feliz final de ano. Estamos já no mês de dezembro e, infelizmente, o consumismo colocou na data do dia 25 de dezembro outras coisas que não têm nada a ver com esta data. Esta data é o nascimento de Jesus Cristo, do menino Jesus, filhos de Maria e de José. E ele veio ao mundo para chamar a nossa atenção, para nos considerarmos de uma vez por todas seus irmãos, filhos do mesmo Deus, do mesmo Criador. Todos fomos criados simples e ignorantes, sem saber, mas todos fomos criados com as potencialidades da inteligência, do livre-arbítrio, da razão, do raciocínio, para conhecermos as leis de Deus e nos tornarmos seus seguidores, objetivando chegarmos à perfeição pelos nossos esforços de filhos, de alunos, de aprendizes. De maneira que eu quero trazer uma reflexão profunda. É uma pena colocaram nesse dia e nesse mês as compras, as comidas, as bebidas, os milagres. Colocaram nesse mês uma série de sensacionalismos que nada tem a ver com a data. Ele veio há 2000 anos. Tem gente esperando ele vir até hoje, por pura ignorância. Ele veio e deixou para nós a sua obra, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele deixou para nós Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Ele reforçou os mandamentos de Moisés e mostrou que o único caminho para sermos felizes é nos enquadrarmos nas leis de Deus, nosso Pai, nosso Criador, e assim trabalharmos para sempre, todos os dias de nossas vidas, seja como encarnados ou desencarnados. Hoje nós vamos trazer aqui uma lição do livro Nas Pegadas do Mestre, editora Federação Espírita Brasileira, pelo amigo Pedro Camargo, que usava o nome de Vinícius. E nós vamos pegar uma lição em que ele fala: sigamo-lo para a nossa reflexão. Nós precisamos acabar com esse sensacionalismo dessa data criada pelos espíritas, pelos católicos, pelos batistas, pelos protestantes, por todas as religiões. Parar com isso. Nós estamos precisando estudar e sermos seguidores, cumpridores das suas leis. Só assim o mundo vai viver em paz.
Vamos pegar esta reflexão do nosso amigo Pedro Camargo. Sigamo-lo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus aos seus discípulos. Porque é Jesus o caminho, porque penetrou a mente divina, estabelecendo íntima, perfeita e ininterrupta comunhão com Deus. Desse modo conquistou a verdade e a vida. Ele foi o filho mais bem preparado e, obviamente, designado por Deus para vir chamar a atenção de seus irmãos. Por isso que há 2000 anos ele jamais nos deixou, porque nós vamos conhecê-lo através de seus exemplos, de sua obra. Nós vamos conhecer através das mensagens deixadas para todos nós, através de Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois ratificadas por Paulo de Tarso. Que é a verdade? A verdade é o imutável, o eterno, o indestrutível. É o que os fatos confirmam todas as vezes que apelamos para o seu testemunho. É o que sempre foi e será. Verdade é amor. Quer conhecer a verdade? Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos 5 livros editados por Allan Kardec a partir de 1857. É o maior tratado de reforma íntima. É o maior tratado filosófico de reforma íntima que está à disposição de todos nós. Todos, de qualquer religião, podem lê-lo, estudá-lo e segui-lo. Aí você vai verificar que você pode se tornar um bem-aventurado, um filho bem-aventurado, que cumpre as leis do Criador, que é a vida. A vida é o triunfo sobre a morte, é a vitória sobre o aniquilamento, 2 pontos. Vitória decisiva, absoluta, que exclui por completo a possibilidade de derrota. A vida é a manifestação da vontade de Deus. Vida é amor. Mas você tem que saber viver a vida. Se você souber viver a vida, aí você vai viver o amor. Jesus possui a verdade e a vida. De todos os entes que pisaram a terra, nenhum outro o fez com tais prerrogativas. A sabedoria do homem é vã. A vida do homem passa como uma sombra. O seu amor está subjugado pelo egoísmo. O homem não vingou ainda a verdade e a vida porque ele erra a cada instante. E porque de dia para dia avança para a morte. O homem, portanto, não percorreu o caminho que conduz à verdade e à vida. Por isso que ainda estamos num planeta de provas e expiações, um planeta que
cultiva ainda a intolerância, o egoísmo, a vaidade, a mentira, que ainda nega a ciência, que ainda não quer respeitar as leis vigentes no Estado democrático de direito, nos países organizados, que quer cultivar a ignorância e seguir a ignorância através de políticos que nunca estudaram, que nunca fizeram nada de bom, que não conhecem Jesus, apesar de falar a palavra de Deus à torto e à direito. O homem ainda segue religiões que só trabalham com o sensacionalismo, com a mentira, cometendo crimes, como, por exemplo, falar que vai tratar da depressão. Quem trata da depressão é a medicina. A religião pode mostrar o evangelho que vai prevenir, se a pessoa estudar e se conscientizar das leis de Deus na sua vida prática, vai prevenir de chegar a essas doenças. Nós precisamos pensar melhor. Por que que não queremos seguir estudando, cumprindo, primeiramente em nós, os ensinos de Jesus? O homem, portanto, não percorreu o caminho que conduz à verdade e à vida. Ele quer fazer palestras, e o Natal chegou. E todo ano repete a mesma palestra, como se fôssemos bibelôs, como se vivêssemos num mundo de fantasias. Todos nós reencarnamos, cumprindo uma lei de Deus, a lei da reencarnação. E todos nós reencarnamos para cumprir tarefas essenciais dentro de nós, em primeiro lugar, e com todos com os quais convivemos, para sedimentar a verdade, a vida, a paz, mas através do trabalho de nossa reforma e da reforma dos costumes do mundo. O homem, portanto, não percorreu o caminho que conduz à verdade e à vida. Jesus já fez essa jornada, 2 pontos. Já logrou a verdade e a vida. Ele, pois, é o caminho por meio do qual o homem alcançará, se estudá-lo, de 1 a 4 horas por dia, lendo esse livro, no mínimo 6 vezes numa encarnação. Jesus já fez essa jornada, já logrou a verdade e vida. Ele, pois, é o caminho por meio do qual o homem alcançará verdade e vida. Enquanto o homem não seguir as pegadas deste guia, jamais vencerá o carreiro a percorrer. É o que estamos vendo hoje, 2022 anos depois que ele veio. Nós ainda não o conhecemos. E no mês de dezembro, muitas religiões desrespeitam o seu verdadeiro ensino, desconhecem ele, fazem cada palestra, cada tema, enganando a si e aos outros.
e iludindo as pessoas. Precisamos tomar uma decisão, como fala o nosso amigo Pedro Camargo Vinícius. A estrada é uma só, não há outra. A estrada é uma só, não há outra. Há uns 40 anos, quando chega o final do ano, eu sempre falo, é a hora de você fazer como as empresas, fazer uma reflexão de como foram os 12 meses. Se você estudou todo dia de 1 a 4 horas por dia, se você leu os livros seguros, se os compreendeu, se entendeu seus ensinos, se teve coragem de começar a sua reforma íntima, a sua reforma moral, a reforma de sua educação, de seus costumes, de seus hábitos. Se você não fez isso, você perdeu um tempo tremendo. Se você ficou seguindo certas criaturas, você perdeu um tempo e o pior, se escravizou à ignorância deles. Está na hora de você tomar uma decisão. E de repente, isso pode acontecer em qualquer mês, em qualquer dia, em qualquer época. Mas de repente, você pode tomar a decisão agora em dezembro e falar: eu vou me tornar um estudante do Evangelho. Eu vou me matricular na escola da alma. Eu vou passar a ler os Evangelhos de 1 a 4 horas por dia, na sequência correta, para começar a ter conhecimento da verdade e começar a saber trabalhar essa verdade primeiro dentro de você, corrigindo você, retificando seus pensamentos, seus atos, suas ações, e tentando, depois desse trabalho difícil como aluno, tentando ter coragem de implementar essa reforma íntima. É assim que vai nascer a paz do Cristo, aquela que ele prometeu: a minha paz vos dou, mas não é aquela embasada aí nesse mundo material, no consumismo, na bebedeira, nas festas, nas comidas. Não! É no estudo e na sua reforma, deixando brilhar a luz do conhecimento dentro de você em primeiro lugar. É assim que você vai evitar a depressão, a ansiedade, os nervosismos, a chatice, as complicações, as brigas. E vai passar a ser uma criatura de bondade, uma criatura fraterna, que trata a todos iguais, e a sua liberdade mal nenhum causará a ninguém, nem a você, porque você estará sempre dentro dos limites das leis divinas e das leis vigentes no Estado democrático de direito de um país organizado como o nosso querido Brasil. A estrada é uma só, não há outra. O destino é uno na eternidade. Avisado, anda quem não perde tempo por atalhos e torcicolos que não têm saída. Tem gente seguindo políticos que não têm saída. Tem gente seguindo palestrantes que não têm saída. Tem gente seguindo religiões que não têm saída. É como ele diz aqui, a saída é uma só. Jesus é o caminho, porque já conhece o terreno a transpor.
já fez o percurso. É o único que pode guiar com segurança aqueles que o têm de fazer. É o único que pode guiar com segurança aqueles que o têm de fazer. É o único. O homem não sabe conduzir outro homem ao Filho de Deus, mas somente ao Filho de Deus é dada essa missão. É essa a missão de Jesus. Ele veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ele veio mostrar como que devemos ser os seus discípulos. Como que devemos viver a vida e nos programar para nos encontrar com o Pai um dia, perfeitos relativamente, mas todos unidos como irmãos e como filhos de um só Pai. Já fez o percurso, é o único que pode guiar com segurança aqueles que o têm de fazer. O homem não sabe conduzir outro homem ao Filho de Deus, mas somente ao Filho de Deus é dada essa missão. Seu corpo não viu corrupção. Sua palavra não foi contestada. Ninguém o convenceu de pecado. Seu amor não teve intermitências em qualquer transe ou conjuntura. Não há para ele paralelo possível neste mundo. Não há para ele paralelo possível neste mundo. Jesus é sem dúvida o caminho. Sigamos-lo, senhores e senhoras. Aproveitemos esse mês para tomar esta decisão de segui-lo através do estudo de 1 a 4 horas por dia e começando devagarzinho a praticar os seus ensinos, primeiro conosco, nos renovando através de seus ensinos, nos reformando, fazendo a implantação dentro de nós do reino de nosso Pai, de nosso Criador, nos tornando uma pessoa que seja indulgente, benevolente, paciente, que saiba usar o perdão em todos os seus sentidos, que saiba ouvir, conversar, dialogar, tolerar, bater papos, que saiba ouvir os contrários, mas sempre em harmonia de espírito e de coração. Esta é a mensagem que queremos deixar do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, nesse mês de dezembro de 2022. Felicidades a todos vocês. Tomem a decisão de estudar o livro seguro do Evangelho segundo o Espiritismo, de 1 a 4 horas por dia, e comecem a caminhada para a perfeição, a caminhada segura, jurídica segura, porque está dentro dos seus ensinos. Fraternal abraço, tudo de bom, sempre com ele.